Ao meu lado está o presidente da NTC e Logística, Flávio Benatti, e eu gostaria de saber, esse ano, o Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas priorizou o delito de veículos e cargas e a legislação. Eu gostaria de saber do senhor por que priorizar esses temas tão importantes para o transporte rodoviário de cargas. Bom, veja bem, a questão do delito de roubo de carga, esse ano o enfoque ele está sendo dado com a questão de desmanches, não é? Porque os desmanches no Brasil, eles não têm uma regulamentação, não têm uma fiscalização muito rígida, muito clara, não é? Tramitam nessa casa já alguns projetos de lei nesta linha de realmente ter um controle maior sobre eles, ter uma legislação que possa penalizar qualquer tipo de receptação de cargas roubadas. À medida em que você tem hoje veículos, caminhões novos e seminovos sendo roubados hoje com uma quantidade muito maior, esses caminhões estão sendo levados para desmanches, estão sendo desmanchados e as suas peças estão sendo vendidas, porque elas têm um alto valor agregado, não é? Nós realmente estamos cobrando que esta casa vote essas leis, discuta essas leis, venha a votá-las, colocá-las em prática, quem sabe com isso minimizar este mercado clandestino aí de comércio de peças de carga roubada, né? de peças de veículos roubados. Pois bem, a questão, por exemplo, da insegurança jurídica na legislação trabalhista, é essa que nós estamos falando, ela se dá pelo seguinte: o transporte rodoviário de cargas é uma atividade relativamente nova. A nossa CLT data de 1943. Em 1943, praticamente não existia esta atividade do transporte rodoviário de cargas no nosso país. Tudo que se construiu de legislação nessa relação capital-trabalho, ela é fruto de convenções coletivas de trabalho, parte se pega da CLT, parte se pega de convenções coletivas de trabalho, que elas se dão em várias regiões. O transporte é muito segmentado, é diferente a realidade de quem transporta containers ou quem transporta safras, né? Ou para quem transporta carga fracionada. São realidades muito diferentes e que, de uma certa forma, se trata igual, é tratada igual por parte do Ministério do Trabalho, por parte do Ministério Público do Trabalho. E isto vem ocasionando para o setor uma insegurança jurídica muito grande. Tramitam nessa casa dois projetos de lei, o 271, de autoria do senador Paulo Paim, e o 319, de autoria do deputado Zimmermann, que estão hoje no Senado. E estes projetos, na realidade, um fala da profissão de motorista e o outro do estatuto do motorista. E nós estamos discutindo essa questão, estamos pegando esses dois projetos e trabalhando um substitutivo para eles, porque nós entendemos que tem que haver uma segurança jurídica, levando-se em consideração estas peculiaridades que eu falei, das diversidades de atividades, da forma como é feito o transporte do Brasil, além de termos que entender que o Brasil é um país continental. Hoje, por exemplo, nos grandes centros urbanos, nas grandes regiões metropolitanas e também nas grandes cidades, nós vivemos um problema seríssimo de mobilidade urbana, o que na realidade ocasiona com que o profissional fique várias horas dentro de um caminhão, às vezes até preso no trânsito, não é? Então, estas questões é que precisam ser discutidas, precisam ser detalhadas através de uma legislação, previstas para que o empregador não tenha que ser penalizado por isso. Há uma ampla discussão se o caminhoneiro autônomo tem ou não vínculo empregatício com a empresa. A Lei 11.442 é muito clara no seu bojo, onde ela diz que esta relação do caminhoneiro autônomo com a empresa, ela é uma relação comercial, ela não é uma relação de vínculo empregatício, mas o Ministério do Trabalho e o próprio Ministério Público do Trabalho têm, às vezes, entendimentos diferentes, colocando realmente uma espada na cabeça das empresas de transporte. Quando eu falo da insegurança jurídica, é em virtude de toda esta situação que eu acabei de te relatar. A redução das horas de trabalho desses caminhoneiros resultaria num acréscimo, né, de gastos para as empresas. Isso é uma dos principais entraves entre as empresas e o governo? Não, porque nas nossas propostas, inclusive a proposta exatamente, ela leva para esta questão com regras muito claras de quantas horas se trabalha,
obedecendo às horas de descanso, tudo isso. O que precisa, na realidade, é que se haja, inclusive, a infraestrutura para que esses caminhões possam cumprir essa legislação. Como vivemos num país continental, onde as distâncias são muito grandes, na hora da parada precisa ter um local seguro para que esse caminhoneiro possa parar. O caminhoneiro autônomo, pelo fato de não ter veículo empregatício, para isso nós precisamos, para que ele tenha o cumprimento de um tempo de direção, nós precisamos que haja uma alteração no Código de Trânsito brasileiro. Quer dizer, então, é uma série de questões que precisam ser resolvidas e juntas. Não adianta resolver uma situação em separado. O Brasil, por exemplo, nós temos o Mercosul. No Mercosul vem caminhões e carretas de outros países que fazem transporte no nosso território. Eles têm que obedecer uma legislação também de tempo de direção que tem que estar prevista no Código de Trânsito brasileiro. Quer dizer, então, essas questões é o que nós, quando nós falamos da insegurança jurídica, porque nós precisamos resolver estas questões num todo para que tenhamos segurança jurídica para fazer transporte no Brasil. Porque hoje as empresas estão sendo multadas, as empresas estão, muitas delas, até se inviabilizando economicamente por não saber como cumprir, porque a legislação não é clara. O Ministério do Trabalho entende de um jeito, o Ministério Público entende de outro, as empresas procuram se acertar com os sindicatos e os convênios, os convênios coletivos são contestados muitas vezes pelo Ministério Público. Quer dizer, essa insegurança é muito grande. Então tem trazido uma preocupação muito grande para o setor e é em busca desta segurança que nós queremos discutir esse assunto aqui no Congresso. Agradeço a participação do Flávio Benatti, que é o presidente da NTC Logística, no 11º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas.